A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Vilmar e esse é o canal Ainda Existe 7.000. O nosso objetivo neste canal é levar a palavra de Deus às pessoas. Então, eu gostaria de pedir que vocês nos ajudem a compartilhar. Assista esse vídeo. Se você gostar, deixe um joinha para nos ajudar. Se inscreva também, se você não for inscrito, para nos ajudar a levar a palavra de Deus. Hoje eu vou estar compartilhando com vocês aqui um texto que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 19 em diante, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Amém? No Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus Cristo, existia no templo um lugar separado chamado Santo dos Santos. Esse lugar, templo separado por um véu, ou seja, uma cortina que separava esse lugar. E nesse lugar separado só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. E o serviço desse sumo sacerdote era interceder, era levar as orações do povo à presença de Deus. O sumo sacerdote era um intermediário entre o povo e Deus. Então, ele, uma vez por ano, ele levava as petições, os problemas da comunidade, do povo, até a presença de Deus. E o que o autor está falando aqui, ele está dizendo aqui no versículo 19: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ele está falando aqui que após a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nos deu, através da sua morte, Jesus Cristo tinha que vir para morrer por nós, para quebrar esse obstáculo que existia entre o povo e Deus. Foi necessário Jesus vir aqui na terra para fazer esse sacrifício, através da sua morte na cruz do Calvário. Depois da morte de Cristo, nós temos essa ousadia, nós temos essas coragem, nós temos esse privilégio de ir direto a Deus. Através da morte de Cristo, ele quebrou essa barreira que existia entre o povo e Deus. E através da morte de Cristo, nós temos esse livre acesso para falar diretamente com Deus. Então, Jesus Cristo abriu esse caminho, nos deu esse acesso diretamente com Deus, através da sua morte. Ao morrer na cruz, ao Jesus ser maltratado, ser pisoteado, ao ter seu corpo rasgado, ele abriu esse acesso. E continuando aqui, no 21, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. No Antigo Testamento tinha aquele sacerdote que fazia esse serviço entre o povo e Deus. Hoje nós temos o nosso sumo sacerdote, que é Cristo, que vai falar tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A casa de Deus, o que que é? A igreja, é o povo de Deus. Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele que nos deu esse acesso, ele que nos deu esse livre acesso. Aí, continuando aqui no 22, vai falar: cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água. Nos convertemos a Cristo, nós somos seguidores de Cristo, nós tendo nosso coração sincero, nosso coração verdadeiro, dedicado a Deus, livre dessa má consciência, do jeito que nós tínhamos antes de viver. Então, nós tendo o nosso coração sincero para chegarmos a Deus, com o nosso coração puro, nosso coração sincero, coração verdadeiro, dedicado a Cristo, dedicado a Deus, nós temos essa esperança através da fé, porque
Fiel é aquele que nos prometeu essa vida eterna. Nós temos essa garantia de vida eterna. Continuando aqui no 24, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. O autor vai falar aqui, nós consideramos uns aos outros para nos estimularmos, para darmos força àqueles que estão querendo desistir, àqueles que não têm força, aqueles que estão querendo desistir dessa caminhada com Cristo. Nós temos que estimular, nós temos que ter amor ao próximo, nós temos que estimulá-los a eles fazer as boas obras, a não desistir. No 25 ele vai dizer assim, e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Alguns estavam desistindo de congregar, de ter aquela comunhão com os irmãos, de ouvir a palavra de Deus, a falar da palavra de Deus, a compartilhar, a ter comunhão uns com os outros, eles estavam desistindo. E nós não podemos deixar, o autor está falando aqui, nós temos que ter essa comunhão uns com os outros, estar indo na igreja, congregando, tendo essa comunhão, como diz aqui, e não deixamos a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestamos-nos uns aos outros, e tanto mais que vedes que o dia se aproxima. Então, nós temos que ter essa comunhão, estar nos reunindo, compartilhando, estimulando, admoestando uns aos outros, para não desistir, para continuar firme nessa caminhada com Cristo, continuarmos firmes nessa jornada, porque fiel é aquele que nos prometeu e nós temos essa confiança, porque aqui ele fala, porque vedes que o dia se aproxima, está se aproximando do grande dia, o grande dia. Qual é esse grande dia? Da volta de Cristo, da segunda volta de Cristo, porque Cristo veio e nos deu esse acesso livre para falarmos direto com Deus. E ele voltará, assim como ele falou, ele foi preparar lugar para nos buscar. E esse dia se aproxima. Amém? Eu vou dar continuidade nesse texto no próximo vídeo. Se você gostar, deixe um like aí, deixe um joinha de gostei e ajude-nos a compartilhar a palavra de Deus, a levar essa palavra maravilhosa às pessoas que têm necessidade. Amém? Que Deus abençoe vocês.